E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias, né, com questões que têm movimentado o ambiente do Cruzeiro nos últimos dias. Para quem tá estranhando essa voz é porque eu tô gripado pra caralho, então vocês dão um desconto aí pra nós. E normalmente um dia antes das partidas eu faço aquele pré-jogo. Mas como tem algumas questões que eu achei importante a gente abordar hoje, né, já que elas aconteceram de modo mais recente, o pré-jogo de URT e Cruzeiro eu posto amanhã, domingo, cedo, 9 horas da manhã tá no ar, beleza? Começando então com a grande notícia do dia, né, que o goleiro Fábio assinou a sua renovação de contrato com o Cruzeiro, ampliando o vínculo por mais um ano. O contrato dele ia até dezembro de 2019, passa agora até dezembro de 2020, o que significa que o Fábio fica no Cruzeiro até os 40, né, já que ele faz 39 anos no mês de setembro, e como ele tá jogando bem, eu acho que a renovação era um processo natural, não fazia sentido pensar na saída dele, até porque tá atuando em bom nível. Inclusive me arrisco a dizer que ele tá jogando num nível melhor após a lesão do que estava jogando nos anos anteriores. O lateral esquerdo Egídio e o volante Henrique são outros jogadores que estão em fim de contrato agora em dezembro de 2019 e já estão conversando com o Cruzeiro para renovar o seu contrato pelo menos até o fim de 2020. Aí tem uma questão que eu gostaria de discutir com vocês, é a respeito dessa renovação de contrato no início de temporada. E por que eu falo isso? A gente não sabe como vai ser a temporada do Henrique e do Egídio. Com o passar dos anos, os jogadores naturalmente têm uma tendência a perder rendimento, né? Até porque são jogadores já experientes. O Henrique faz 34 anos esse ano e o Egídio faz 33. Será que é uma boa renovar o contrato deles nesse momento, ou seria mais inteligente esperar ali mais no fim da temporada, aguardar, ver como eles estão jogando para ver se merecem ou não uma renovação? Porque eu penso assim, jogador jovem, você tem que ter contrato longo para se manter ali seguro, né, de que não vai perder esse atleta de graça. Mas um jogador mais experiente, que já está caminhando para o seu fim de carreira, o mercado não tem essa necessidade, o mercado não está correndo atrás desse jogador. Então eu acho que você não precisa fazer uma renovação tão cedo. Eu teria esperado, ou eu esperaria um pouco mais até fechar de fato uma renovação desses jogadores. Mas essa é a minha opinião, deixa a sua nos comentários aí, vamos conversar um pouco sobre isso. Surgiu um boato em fontes aí nada confiáveis, tá? De que Cruzeiro e São Paulo estariam estudando uma troca de volantes. O São Paulo, que não está satisfeito com o Hudson, mandaria ele para a Toca da Raposa, e o Cruzeiro, que não está muito satisfeito também com o Ariel Cabral, mandaria o jogador para o time paulista. Vamos considerar, vamos esquecer o fato de isso ser mais um rumor, tá? Realmente não tem nenhuma fonte confiável falando sobre isso. Eu acho até que é invenção de torcida. Mas vamos pensar se isso realmente fizer sentido. O Hudson tá mal no São Paulo. Ele não é um jogador tido aí em alto nível, em alta conta pela torcida. O Ariel Cabral é a mesma coisa aqui no Cruzeiro. Então eu acho que essa troca poderia de fato ser boa para todo mundo. O São Paulo precisa de um volante para qualificar um pouco mais essa sua saída de bola, já que tem o Jusilei, que é um jogador pesado, lento e tal, mas que não tá tão bem assim. Tem o Lisieiro, que eu até acho um bom volante, poderia ter mais oportunidades. Mas fato é que a dupla Jusilei e Hudson, ela não funcionou muito bem desde que o São Paulo começou a testá-la, né, ainda na temporada passada. E até por isso eu acho que o Ariel Cabral poderia casar bem ali no meio do São Paulo. É claro, ficaria um meio pesado, mas aí foda-se deles, né? Cada um que se vire com seus problemas. Fato é, o Hudson não tá bem no São Paulo, o Ariel não tá bem no Cruzeiro. Poderia ser bom para todo mundo. Eu acho, já falei várias vezes sobre isso aqui no canal, que o Hudson é um jogador extremamente supervalorizado pela torcida do Cruzeiro. Ele fez uma boa temporada aqui? Sim, ele fez uma boa temporada, jogou bem, especialmente naquela reta final de Copa do Brasil. Ele foi um jogador muito importante no nosso título. Mas isso não muda o fato que o Hudson já é um trintão, é um jogador experiente, um jogador que nunca foi realmente confiável em time nenhum. Mesmo nessa temporada que ele jogou no Cruzeiro, o Hudson foi titular por um pequeno espaço de tempo, enquanto o Ariel Cabral estava lesionado e enquanto o próprio Hudson não estava no departamento médico, porque toda temporada ele passa um tempinho no DM também, isso é uma coisa a observar. No entanto, como o Cruzeiro precisa de mais um primeiro volante para ter no elenco, poderia ser interessante, porque o Hudson sabe fazer o papel de primeiro ou de segundo volante. Para mim o Romero é imensamente mais jogador que o Hudson, o Lucas Silva é muito mais jogador que o Hudson, mas o Hudson é um jogador que tem uma identificação com o Cruzeiro pela sua passagem e ele poderia ser um jogador para compor elenco, jogar hora ali na vaga do Henrique e até mesmo eventualmente na vaga do Romero, já que para mim a nossa dupla de volantes ideal tem que ser Henrique e Romero. Para mim são os dois melhores que a gente tem hoje. Então, mesmo não sendo o maior fã do Hudson, eu acho que essa troca poderia sim ser uma boa pro Cruzeiro. Eu pelo menos veria com ótimos olhos aí uma possibilidade dessa negociação. Outra troca de fonte pouco confiável envolveria Cruzeiro e Grêmio, mais uma, né, negociação entre Cruzeiro e Grêmio.
Dessa vez a notícia vem do UOL Esporte de que o Grêmio segue interessado na contratação do zagueiro Murilo. A ideia do tricolor seria levar o nosso zagueiro por empréstimo e o Cruzeiro meio que não fechou a porta, falou que até pode rolar negócio, só que teria pedido o meia PP do Grêmio, né, na contrapartida, ou seja, o Murilo iria para lá por um ano e o PP viria para cá por um ano. O Grêmio não aceitou, não quer liberar o PP. Para quem não o conhece, né, PP é um meia atacante, esse jogador de lado de campo aí, 21 anos, soma pelo time principal do Grêmio 35 jogos e 6 gols marcados, mas com destaque para essa atual temporada, são 4 partidas e ele marcou 3 gols. É um jogador que tem mostrado qualidade, tem mostrado potencial, pode evoluir bastante, mas uma coisa me incomodou nisso, quer dizer, o Cruzeiro não gosta dos jogadores da base, né? Um monte de jogador da base do Cruzeiro tá aí até treinando em separado sem ter oportunidade de integrar o elenco. Mas o jogador da base do Grêmio é bom. O PP, que tem 6 gols em 35 jogos, é bom, mas um cara, por exemplo, igual o Marcelo, que foi artilheiro da base do Cruzeiro por 2 anos seguidos, não é bom. Qual é a lógica disso? Inclusive é citado na reportagem que é possível ainda que haja negócio, o Grêmio segue interessado no Murilo, mas o PP realmente não deve vir para o Cruzeiro. Por fim, falar um pouco aí dessas novidades, né, do Campeonato Brasileiro. Teve aí a sua tabela divulgada nesse fim de semana, inclusive o Cruzeiro vai estrear contra o Flamengo, né, já enfrentar aí o Judas, né, o Arrascaeta na primeira rodada do campeonato. Mas o que realmente chamou atenção é que a CBF vai implementar o VAR, né, o árbitro de vídeo estará presente aí em todos os 380 jogos do Campeonato Brasileiro. Acho que é um acerto, é a CBF que tem que pagar pelo serviço mesmo, botar isso na conta dos clubes não faria nenhum sentido. E eu acho que todo mundo que de alguma forma se manifesta contra o VAR é mais contra a má utilização do serviço, porque você ter o árbitro de vídeo, ele tem um protocolo claro, né? Quando que o VAR vai ser utilizado? Lance de pênalti, né? Lance de possível expulsão, se a falta foi dentro ou fora da área. Então, assim, o protocolo do VAR ele é muito claro, ele não vai estar lá para apitar o jogo no lugar do juiz, ele não serve para qualquer coisa. E é óbvio que quem não gosta da ideia do VAR vai citar sempre, por exemplo, a expulsão ridícula do Dedé contra o Boca Juniors lá na Libertadores, e também o jogo, né, da final da Copa do Brasil, que o juiz teve ali uma atuação polêmica, digamos assim, marcou um pênalti que não foi nada a favor do Corinthians, depois deu uma falta questionável a favor do Cruzeiro no que seria um gol do Pedrinho. Então a parada é simples, definiu que vai ter o VAR, beleza, agora é treinar os caras, preparar eles da melhor forma possível para que eles saibam usar o recurso do VAR, para que não fique igual um imbecil falando na orelha e o outro sem saber o que está acontecendo, não. Tem que saber fazer o negócio direito, fazer os testes aí, competição de base tá aí para isso, então ó, vamos agilizar esse negócio aí para fazer o VAR funcionar bem. A CBF até propôs outras coisas aí na reunião, né? Uma coisa foi aprovada que é a Supercopa, que vai ser um jogo, uma espécie de recopa entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Eu acho que isso é bom, é positivo, já tem isso no mundo quase todo. A questão é, mais um jogo no calendário e essa partida da Supercopa vai ser realizada numa sede definida previamente, igual acontece com a Liga dos Campeões, por exemplo. Você já sabe qual é a data do jogo, onde vai ser o estádio e libera a venda de ingressos. Aí as pessoas podem comprar simplesmente para ir como espectadores ou as próprias torcidas também, né, ter aí o seu direito. Então é possível que a gente tenha, sei lá, uma recopa entre Cruzeiro e Palmeiras, por exemplo, que são os atuais campeões de Brasileirão e Copa do Brasil, jogando em Manaus. É possível, até porque essa sede vai ser definida previamente. Já uma outra proposta da CBF, que foi a limitação da troca de treinadores, os clubes recusaram, tá? A ideia era que cada clube só pudesse fazer uma troca de comando durante o Campeonato Brasileiro, os clubes não aceitaram isso, né? Então vai seguir como estamos, tá? Eu acho que poderia ser algo positivo, no sentido de que os clubes iriam pensar um pouco mais antes de demitir os seus treinadores e evitar essa ciranda, né, de um time ter 5 treinadores durante um Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso é muito cagado. Mas fato é, se 19 clubes foram contra, então não tem muito o que fazer, né? A maioria venceu e as coisas vão seguir como estão nesse aspecto. Eu gostei das mudanças em geral e gostaria que você deixasse nos comentários aí o que pensou, pra gente trocar uma ideia sobre isso, abrir aí uma discussão, e peço também que você não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!